Como diminuir a sua exposição ao risco Brasil, sua exposição aos riscos inerentes à economia brasileira, inerentes à política brasileira, diversos riscos que compõem esse risco Brasil. Meu nome é Adão e nessa live nós vamos conversar um pouco sobre alguns instrumentos que você pode utilizar para aumentar a sua diversificação. Como eu falei em diversas outras lives, a diversificação é uma das técnicas mais eficientes aí para o desempenho da sua carteira ao longo do tempo, junto com outras estratégias como rebalanceamento, não? Então a soma dessas duas são fundamentais. Então nessa live nós vamos conversar sobre isso, sobre a exposição que você deve ter de uma parte do seu patrimônio a outros mercados que não só ao mercado brasileiro, né? Antes de mais nada, se você não me segue aqui no Instagram ainda, me siga, e caso esteja vendo pelo YouTube, se inscreva no canal para não perder outros conteúdos semelhantes a esse. Produzo cerca de 2, 3 conteúdos um pouco mais densos, como é o caso dessa live de hoje, por semana. Então, se inscreva para não perder. É bastante comum, né, as pessoas acharem uma tarefa complicada investir no mercado internacional, diversificar internacionalmente os seus investimentos, quando na verdade hoje é uma tarefa bem simples, não existe mais complexidade nenhuma, apesar de ser importante, de realmente ser importante tu investir naquilo que tu conhece, naquilo que tu tem algum tipo de familiaridade, e eu vou falar bastante sobre isso. Mas o que eu espero nessa live é mostrar isso, né? O quanto é simples tu diversificar. Existem diversos instrumentos que tornam fácil essa tarefa de diversificar internacionalmente nos dias de hoje. Mas muitas vezes a pergunta que vem na cabeça dos investidores é a seguinte, né? Por que eu vou adicionar mais o risco cambial dentro da minha carteira? Por que eu vou colocar mais volatilidade na minha carteira? Só que isso normalmente é uma pergunta, é um medo que ele tem um erro por trás dele, né? Que é imaginar que o câmbio, que atrelar o seu investimento ao dólar, vai trazer mais risco. É justamente o contrário. Existe volatilidade no câmbio, e aí lembrando que o câmbio é a relação entre o câmbio, no caso de dólar, né, a relação do dólar com o real, vai mudar tanto pelas questões que impactam o dólar, ou seja, que impactam a economia americana, quanto pelas questões que impactam o real, né, ou seja, a economia brasileira. Então, o motivo da volatilidade ser muito grande por parte do câmbio brasileiro é o lado do real, não é o lado do dólar, né? Se tu comparar a volatilidade do dólar em relação ao euro, por exemplo, ela é muito menor do que em relação ao real. Isso mostra que o problema, o risco, ele está no Brasil, né? E não nos Estados Unidos. Então é fundamental tu colocar, por mais que tu seja conservador, é fundamental tu investir uma parte do teu patrimônio para justamente diminuir risco, né? Então, por mais que aparentemente tenha um pouco mais de volatilidade, é simplesmente porque tu está vendo a volatilidade no momento que tu adiciona ativos ligados ao dólar. Antes, você não estava vendo uma volatilidade que tinha no real. Agora, quando você coloca esse ativo, você tem essa referência, né? Um ponto para ter como referência, que é o dólar, e aí por isso você começa a ver essa volatilidade. Mas antes de entrar no conteúdo um pouco mais profundo dessa live, eu já adianto que eu não vou fazer a recomendação de nenhum produto específico, eu vou dizer que esse produto é melhor do que aquele. Eu vou trazer algumas características, algumas positivas, outras negativas, para que você, dentro dos seus objetivos, dentro daquilo que você precisa, você escolha o melhor instrumento, aquele que faça mais sentido para a sua realidade, né? Porque esse é um ponto fundamental, né? É quase impossível tu ter um ativo que seja muito melhor do que todos os outros, né? Porque se existe diversos ativos é porque existe demanda para eles, né? Então depende de cada objetivo, depende do quanto cada investidor aceita de risco, porque se não tivesse nenhum benefício, ele simplesmente não existiria, aquele produto não existiria. O mercado, ele é composto por oferta e demanda, como qualquer outro mercado, né? O mercado financeiro. E nesse caso, o que tu vai precisar analisar é se esse instrumento para acessar o mercado internacional é um instrumento adequado
para a tua realidade, para aquilo que tu precisa, né? Então esse é o primeiro ponto. Mas, mais uma vez, eu não vou fazer nenhum tipo de recomendação específica sobre nenhum produto, né? Eu vou falar mais sobre características. E a diversificação internacional, um dos motivos de ser tão importante tu ter essa diversificação internacional, é que o mercado brasileiro ele representa muito pouco das possibilidades de investimento que existem no mercado financeiro internacional, né? Então é menos de 2%. Enquanto o mercado americano, por exemplo, é mais de 40% das opções que existem de investimento estão no mercado americano. Por isso que eu escolhi falar um pouco sobre instrumentos que tu tem à disposição para acessar o mercado americano, porque a partir do mercado americano tu consegue diversificar internacionalmente. Então esse é um primeiro ponto, né? Não tem por que tu ficar alocado apenas em 1% das possibilidades que tu tem, quando tu poderia acessar esses mais de 40% que fazem parte aí do mercado americano. E essa é a estratégia dos grandes investidores que existem, que houveram aí no mercado financeiro, né? Desde Peter Lynch, de Warren Buffett, os principais investidores eles investem internacionalmente, não ficam restritos a um único risco de um país, principalmente aos riscos inerentes ao Brasil, por exemplo, que é um país emergente, né, que tem diversos riscos bem específicos e que precisam ser diversificados. Então esse é um ponto. Você entender o quanto é importante ter essa diversificação internacional. Só que aí tem algumas formas diferentes de fazer essa exposição. Hoje está bem mais simples de tu expor uma parte do teu patrimônio ao dólar. No Brasil mesmo tu tem diversas opções, né? Então a dificuldade hoje é muito mais escolher qual opção que tu tem, qual a melhor opção que tu tem, o melhor instrumento, e também não investir em produtos que você não tem a menor ideia de como ele gera lucro. Esse é um ponto essencial, né? Então, muitas vezes o excesso de opções acaba virando um problema também. A primeira coisa então que você precisa ter claro é que uma parte do seu patrimônio tem que estar exposta ao dólar e que essa parte precisa ser em produtos, em instrumentos que você entenda, né? E uma das opções que você tem hoje é investir via fundo de investimento. Essa é uma opção. Então, existem diversos fundos de investimento que a estratégia é justamente investir no mercado internacional, no mercado americano, por exemplo. Então, existem diversas estratégias para esses fundos e, nesse caso, você está delegando a tarefa de escolher os ativos para uma gestão profissional. Você vai pagar uma taxa de administração, uma taxa que vai variar ali de 1% até mais de 2%, 2,5%. E a escolha dos ativos nos outros mercados vão ser feitas por uma equipe especializada nisso. Isso pode ser bom ou não. Depende dessa asset, depende das escolhas desse gestor. Só que nesse caso você tem uma gestão ativa. O que o gestor vai procurar é vencer o índice de referência. Só que esses fundos você consegue acessar em diversas corretoras aqui no Brasil mesmo. Então você entra lá, investe numa XP, numa Clear, no Rico, por exemplo, e vai escolher o fundo de investimento e vai se tornar cotista daquele fundo de investimento. O seu recurso vai ficar sob gestão desse gestor, dessa equipe, que vai acessar essa classe. É uma exposição indireta aos benefícios do dólar, aos benefícios dessa diversificação internacional. Então, em termos de volatilidade, em termos de retorno, você vai ter a mesma proteção que tivesse em outro lugar, né? Se a gestão for boa, obviamente, né? A gestão vai impactar muito essa questão de risco e retorno que o fundo vai ter. Então, como eu falei na última live, nesse caso é fundamental você analisar o histórico não só do fundo, mas de toda a asset, como o gestor, quem conduz o processo de escolha, de análise dos investimentos, também se comportou durante períodos de crise. Então, para isso é interessante que tenha um histórico longo. Analisar retorno, mas não só o retorno em um determinado período, um retorno mais numa janela de análise mais longa, principalmente se for na parte de renda variável, né? Porque renda variável passa por oscilações bastante intensas, muitas vezes, e muitas vezes prolongadas.
Então, tudo isso é fundamental, né, para te fazer uma análise. Mas isso eu detalhei numa outra live aí sobre esse processo de análise de fundos de investimento. E uma outra possibilidade que você tem é investir diretamente no exterior. E aí, investindo diretamente, você pode investir via ETF, lá no mercado americano, ou via ações no mercado americano, diretamente no mercado americano. Nesse caso, você vai escolher uma corretora, pode ser uma corretora brasileira que está lá nos Estados Unidos, como o caso da Avenue, ou outras corretoras também, né? Tem diversas opções hoje no mercado para o investidor acessar diretamente o mercado americano. Então, essa é uma ótima possibilidade, principalmente para quem tem um patrimônio mais relevante, né? Então, que quer realmente diversificar uma parte considerável do seu patrimônio, ter essa exposição direta ao mercado americano. E aí, nesse caso, focando primeiro na parte de ETFs, né? Então, ETF é um tipo de fundo de investimento, só que ele é um fundo de investimento listado em bolsa. Então, tu vai utilizar, ele vai variar a cada instante ali a cotação desse ETF, desse fundo, né? E ele tem uma taxa de administração que é muito baixa. Então, ETF nos Estados Unidos é cerca de 0,2% de taxa de administração, que é muito mais baixo, né, do que um fundo de investimento. Entretanto, ele não busca bater um índice. O que ele busca é basicamente acompanhar o índice. Só que no mercado americano, tu tem inúmeras opções de ETFs. Tu tem ETF para todo tipo de setor, para todo tipo de investimento. Então, tu tem desde ETFs que contemplam todo o mercado americano, todo o S&P 500, por exemplo, que conseguem pegar as principais ações ou as principais ações de tecnologia, até ETFs específicos para um determinado setor, né? Achar ETF de urânio, por exemplo. Só que, voltando àquela questão da simplicidade, e até uma frase que o Peter Lynch usa com bastante frequência, né, de que você deve investir naquilo que você conhece, eu considero que é bem adequado o investidor investir naquilo que ele conhece. Então, o simples, se for bem feito, costuma ser a melhor estratégia, né? Mas esse é um ponto, né? No mercado americano você tem essa diversidade de possibilidades de ETFs que não tem nenhum outro mercado que tenha tantas possibilidades. E não só no mercado americano. Você consegue encontrar ETFs que tenham exposição ao mercado internacional de maneira geral, né? Então, você vai encontrar ETFs que vão replicar as principais empresas do mundo, não só as listadas nos Estados Unidos. Então, esse é um ponto bem interessante. Acessando o mercado americano, você vai conseguir diversificar muito mais do que aos Estados Unidos, né? Você vai conseguir diversificar as principais economias do mundo por meio desse mercado que é muito globalizado, né? Conectado a outras economias. E a segunda opção é investir diretamente em ações. Só que aí nesse caso, o grande problema, né, seria a perda de diversificação do produto específico, né? Tu está diversificando uma parte do teu patrimônio ao dólar, tu está diversificando dentro dessa classe de renda variável, só que existe um último nível de diversificação que vai ser a diversificação dentro do setor. E quando você investe em poucas ações, em uma ou duas ações, você pode estar perdendo esse benefício da diversificação. É claro que a sua escolha, se for bem feita, pode encontrar alguma empresa com um potencial de retorno muito grande. Mas, mais uma vez, analisar o desempenho de uma empresa e, mais do que isso, o desempenho futuro de uma empresa, que é isso que realmente interessa, não costuma ser uma tarefa fácil, mas não costuma mesmo. Então, ETF tem esse benefício da diversificação porque ele captura o desempenho de diversas empresas dentro dessa classe de renda variável. Mas você consegue acessar uma empresa específica ali, investir em uma empresa específica no mercado americano, se você fizer isso, né? Criando uma conta em uma corretora brasileira que está conectada ao mercado, que está situada lá no mercado americano, ou uma corretora americana mesmo. Só que aí tem alguns pontos que você precisa ficar atento. O primeiro é que existe um spread, né? Então o valor existe um custo atrelado ao envio do seu recurso para o mercado
americano. E depois, quando você for trazer o seu dinheiro de volta para o Brasil, esse mesmo spread vai ser cobrado, né? Então, e além disso, existe o IOF, né? Então, são dois custos que você vai ter que arcar na hora que você decidir investir dessa forma, uma exposição direta. Esse spread, né, que vai ser a diferença do dólar comercial para o dólar que realmente vai ser cobrado, para o valor que realmente vai ser cobrado, é a taxa que a plataforma que está enviando o seu recurso para lá vai lhe cobrar, e vai ser daí que ela vai obter o lucro dela. Então essa taxa ela vai estar ali próxima de 1%, né? A mais ali do valor do dólar. E além disso tem o IOF também. O IOF é cerca de 0,4% também, que você vai acabar pagando também nessa transação. Então são dois custos aí que você precisa levar em consideração. Investindo via BDR, ou melhor, investindo via ETF, você vai ter esse 0,2, 0,3 lá de taxa de administração do ETF, e mais o custo de enviar o seu dinheiro para outros lugares, né, para outro mercado. Então isso você vai ter que analisar detalhadamente para ver se faz sentido arcar com esse custo de expor seu patrimônio diretamente ao dólar. Mas é tudo uma questão de comparação. É uma excelente possibilidade quando o investidor expõe o seu patrimônio direto nos Estados Unidos, seja via ETF ou via ações específicas. Só que tu tem algumas possibilidades aqui no Brasil também, que tu não vai ter que arcar com esse spread do cambial e também não vai ter que pagar o IOF, só que tem outros custos, né? Então, uma delas é investir aqui no Brasil em ETFs. ETFs que replicam os ETFs lá dos Estados Unidos, né? Então, obviamente que o custo vai estar refletido nesse ETF, né? Então, costuma ser um pouquinho mais caro investir dessa forma. Mas tem ETFs listados aqui na Bolsa Brasileira que investem, que tentam refletir esses mesmos ETFs que estão nos Estados Unidos. E vão te cobrar cerca de 0,3. Né? Esse é o custo médio aqui dos ETFs no Brasil. Então, o próprio IVVB11 é um dos mais clássicos, né? Que vai replicar o IVV lá nos Estados Unidos. Só que tem outros, a Asset Investo é uma das que vem criando bastante ETFs aqui no Brasil, que buscam replicar alguns ETFs que são bem conhecidos no mercado americano e já estão no gosto dos investidores há bastante tempo, e são opções que passaram a fazer parte também das opções dos investidores que estão no Brasil e investem somente através de plataformas brasileiras, né? Então essa é uma possibilidade. Então nesse caso você vai ter que fazer essa comparação, né? O custo de spread cambial mais o IOF versus o custo de taxa de administração, né, de cerca de 0,3% aqui, que você vai ter nesse ETF, né? Lembrando que aí é um ETF que investe em um outro ETF, ou seja, esse 0,3 aqui no Brasil, mais o 0,24, que é o ETF lá nos Estados Unidos. Isso vai estar sendo refletido aqui no desempenho desse ETF listado aqui no Brasil. E uma outra opção são BDRs. BDRs é basicamente um título que vai te dar o direito a uma ação listada lá nos Estados Unidos. Então, novamente, tu tem uma exposição um pouco mais indireta ao mercado americano, né? As opções indiretas, como eu falei, né? É o ETF listado no Brasil, BDR e fundos de investimentos listados aqui no Brasil também. E as opções de investimento direto é os ETFs listados na Bolsa Americana e também investir diretamente nas ações americanas. São as opções que o investidor tem. Então, BDR, tu acaba tendo... Hoje, a minha opinião é que já não faz tanto sentido, né? Tu tem opções de acessar o mercado americano de forma quase tão simples quanto as BDR. Mas é uma opção que o investidor tem. Muitas vezes faz sentido, né? O investidor quer ter os seus recursos tudo centralizado na mesma corretora, por exemplo, para ficar mais fácil o controle financeiro. E esse ganho que ele teria investindo em outra corretora, abrindo uma conta em outra corretora, tendo que controlar em outra corretora, pode ser que não faça sentido, né? Então é uma opção que o investidor brasileiro tem. E aí tem um outro ponto que muitas vezes se ouve, né? De que tu tem que expor diretamente, e investindo no Brasil tu vai continuar exposto a questões como, por exemplo,
mudança na política cambial, coisa que é muito pouco provável, né? Mas existe esse risco, né? Por mais que seja muito pequeno, se olhar a história econômica brasileira, tu vai ver que teve momentos aí onde o câmbio não era refletido, os efeitos da variação cambial, os riscos não eram refletidos no câmbio, né? Os riscos do Brasil não eram refletidos no câmbio. Por ter câmbio fixo, por ter algumas interferências do Banco Central, coisas desse tipo, né? Então, é um motivo que muitas vezes os investidores, ou melhor, alguns influencers alegam aí para o investidor investir diretamente. Isso faz sentido, realmente, né? Porque tu tem muitos problemas que podem acontecer e mais uma vez, quando tu dispõe a investimentos internacionais, tu tem o benefício da variação cambial, mais o benefício da valorização do ativo. Só que se há algum tipo de interferência na parte cambial, pode ser que os benefícios não sejam os mesmos. Tu tem uma queda na quantidade de benefícios que tu tem investindo internacionalmente. Só que o que muitas vezes os investidores se esquecem é que, a não ser que ele tenha um patrimônio muito considerável, que ele consiga, de repente, simplesmente abandonar o que ele faz aqui no Brasil e ir para outro lugar com os recursos deles, com o rendimento dele, a vida dele atrelada ao dólar, ele vai ter que resgatar esse recurso em algum momento, né? Ele vai ter que trazer de volta para o Brasil. Se a realidade dele é somente no Brasil, se ele não tem qualquer perspectiva de sair do Brasil num cenário de extrema crise, que é o cenário que eu acabei de desenhar, não faz tanto sentido tu te preocupar tanto com essa exposição direta, a não ser que teu patrimônio seja muito grande. Se o teu patrimônio for muito grande, aí a exposição correta é realmente a exposição direta. Agora, se não for, se tu é um pequeno investidor, um investidor que tem uma parcela do seu patrimônio, que em algum momento pode ser que precise resgatar, seja para você, seja para passar para os seus filhos no futuro, se você vai realmente precisar desse recurso, essa preocupação exagerada em diversificar diretamente, ela não faz tanto sentido, né? Ou melhor, esse medo de utilizar produtos brasileiros para diversificar a sua carteira não faz tanto sentido. Então você tem que ser realmente um investidor com um grande patrimônio para essa preocupação fazer muito sentido para você. Esse é um ponto bem importante, né? Muitas vezes o investidor vê algumas recomendações, imagina que se aplica à realidade dele, mas ele não fez uma análise detalhada do que ele precisa e de como a vida dele vai ser impactada. Não que exista alguém que não vai ser impactado com variações no câmbio. Todo mundo vai ser, porque os produtos que nós consumimos diariamente têm um impacto do câmbio, o nosso salário tem impacto do câmbio, tudo tem impacto do câmbio. Só esse impacto você não tem como se proteger, a não ser que uma parte você tem condições de sair do Brasil, por exemplo, né? Num cenário de extrema crise e simplesmente deixar de estar exposto ao real, né? Esse é um ponto bem importante. Mas ter a diversificação atrelada ao dólar, ter ativos atrelados ao dólar é fundamental para a composição de qualquer carteira de investimento. E uma última forma de exposição é você investir em empresas aqui no Brasil que sejam voltadas à exportação. Isso também te traz algum benefício dos efeitos cambiais, né? Então o benefício para a tua carteira também vai ser interessante, né? É uma exposição um pouco menos adequada do que as outras duas que eu falei, mas também tu tem, no momento de alta do câmbio, né, de desvalorização do real, se essa empresa ela tem as receitas em dólar e os custos em reais, essa empresa vai se beneficiar e ela vai ter um comportamento diferente da maioria das outras ações que são listadas aqui no Brasil, que o desempenho delas são dependentes do desempenho da economia brasileira. Então, essa é uma outra forma de expor, de proteger o seu patrimônio, utilizando empresas brasileiras, né? Vai ter uma exposição ao dólar também. Então, são basicamente essas 5 maneiras que eu queria passar nessa live, né, de proteger o seu patrimônio, ou melhor, de expor o seu patrimônio ao dólar e ter essa diminuição do risco Brasil, os riscos inerentes à economia brasileira, que foram basicamente investir via ETF nos Estados Unidos, investir diretamente nos Estados Unidos em ações, investir em BDR, investir em fundos de investimento e ETFs aqui no Brasil, 6 na verdade, né? E investir em ações
que tenham receitas ligadas ao dólar e custos ligados ao real. Só que antes de mais nada, você precisa ter bem claro o que você espera. Né? Então, até conectando isso que eu falei na parte final aqui, de saber se você tem condições de abandonar a sua vida aqui no Brasil em caso de uma crise extrema e ir para outro país. Você precisa saber onde você espera chegar com seus investimentos, qual é a sua capacidade de aporte mensal, o quanto você aceita de risco e com isso calcular o tempo que você pretende alcançar esse objetivo. Só que isso faz parte de planejamento financeiro. E planejamento financeiro às vezes não é tão simples como se espera. Mas esse é o conteúdo da nossa próxima live, que vai acontecer essa semana ainda. Se você se interessa por esse conteúdo, acompanhe aqui que na quinta-feira vai sair esse conteúdo sobre esse tema de planejamento financeiro.